Então vamos lá. A Vivian vai me ajudando aqui passando os slides. Vamos primeiro então começar. Eu posso tirar esse ponto, né? Vamos começar com as bases bíblicas. Então, existe base bíblica para a gente falar de diaconia no Antigo Testamento como ofício? Não necessariamente. No sentido de que tinha diáconos no Antigo Testamento e depois vem os diáconos no Novo Testamento. Não nesse sentido, mas há base bíblica para pensar no termos do serviço no ofício de serviço, ou na ideia de serviço. Você tem as leis, se a gente olhar as leis do Antigo Testamento, as leis para a nação de Israel, elas eram leis, muitas delas, de proteção dos pobres dentro do Estado de Israel. A ideia é que um judeu, um israelita, não poderia passar necessidades. Se o irmão, um judeu ou outro israelita, visse o seu irmão passar necessidade, ele deveria ajudar. Você tem uma série de leis sociais que eram para a proteção dos pobres. Então, lá não era um oficial específico que tinha que lidar com isso, mas era um princípio de nós não devemos ter no nosso meio, no meio do povo de Deus, gente passando necessidade. Você tem, por exemplo, a lei da rebusca. Você não pode passar duas vezes colhendo na mesma terra. Você passa uma vez, se ainda tem algumas coisas para amadurecer ou que ficaram para trás, você não pode passar a segunda vez. Aquilo que for produzido lá pertence ao órfão, pertence à viúva. É a história de Ruth, por exemplo, nos campos de Boaz. Tinha a lei do descanso sabático da terra, no sétimo ano. No sétimo ano não se podia plantar. O que a terra produzisse por si só pertencia ao pobre e aos animais. É curioso, o texto fala pertence aos animais da terra. Havia uma preocupação, para usar um termo da nossa época, ecológica, digamos assim. O ano do jubileu, depois de 49 anos, um número completo, múltiplo de 7, aí você tem um ano do perdão, que é o ano de número 50. Então todas as dívidas eram perdoadas e as terras, por exemplo, se a minha família ficou pobre, teve que passar a terra para pagar a dívida, e eu me tornei servo de um irmão judeu, o israelita. 50 anos depois, essa terra voltaria para a minha família. Então você tem uma série de leis que não era considerado roubo comer da beira da lavoura. Eu já percebi que o brasileiro parece que pensa que essa regra ainda está valendo, porque eu já passei aqui na lavoura, vi gente encostando o carrinho para encher mala de milho. Mas isso era a lei lá em Israel, aqui no Brasil é roubo ainda, certo? Então você tem uma série de leis de proteção. Então esse princípio de que entre nós não deve haver gente sofrendo necessidades materiais está presente no Antigo Testamento. Duas palavras então importantes: doulos, que é escravo, e diáconos, que é servo e também é um ofício. A Bíblia diz que todo cristão é um servo. Às vezes essa primeira palavra grega que eu coloquei aí, doulos, às vezes ela é traduzida como servo. Paulo às vezes começa suas cartas assim: eu, servo de Cristo. Essa palavra aí. Mas às vezes a Bíblia também usa servo, traduz, a nossa Bíblia em português traduz servo, a palavra diáconos. Então nem sempre que tem lá no texto grego a palavra diáconos, está se falando de um oficial da igreja. Está falando da postura de servo e não do diácono. Você tem, por exemplo, Lucas 17:8. O que é que diz Lucas 17:8? Sobre aquele que serve à mesa é maior do que aqueles que são servidos. A palavra lá é o verbo servir, é o verbo ligado à raiz diácono. 2 Coríntios 6:4. Lá ministro tem a figura de alguém que é um mediador. Eu acho que, se não me engano, a passagem é Timóteo. Timóteo é enviado por Paulo como um diácono. Mas a gente sabe que Timóteo era pastor, ou ministro, digamos assim. Só que naquele momento ele estava agindo como diácono.
no sentido de um servo enviado. Para que eu estou usando essa figura do servo enviado? Aí entra também a nossa ideia de oficial. O que é um oficial? A gente usa oficial às vezes como oposto de falsificado. Não é? O original, oficial. Não, esse não é oficial. Esse aqui é oficial. Mas oficial a gente usa também no mundo militar, né? Fulano é oficial da reserva, ele é um oficial, ele é um tenente. Então, oficial aí traz a ideia de tarefa. Traz a ideia de alguém superior a você que te envia. Isso aqui já é uma coisa importante. Todo oficial da igreja, quer seja um ministro dos sacramentos da palavra, quer seja um presbítero, quer seja um diácono, ele não é um oficial no sentido de representante do povo. Ele é um oficial a serviço de um rei. E quem é esse rei? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso já muda a nossa forma de lidar, digamos, com a opinião pública. Porque nós estamos lá como oficiais do rei. Eleitos pela comunidade, a gente vai falar disso já já, mas nós estamos a serviço do rei. Nós somos oficiais do rei dos reis. Então, a palavra diácono também traz essa ideia de alguém que é enviado com uma tarefa em especial, e ofício também tem a ver com isso. Já lá em Filipenses 1:1, Paulo, quando escreve, ele está falando de um ofício. Ele fala dos irmãos e depois fala, e os presbíteros e diáconos. Então aí já se percebe que ele não está falando dos servos de Jesus Cristo de forma geral, mas um certo tipo específico de servo, certo? Nem sempre a palavra que está lá é exatamente a ideia de um oficial da igreja, mas é alguém que está na condição de servo, intermediário. Aí eu já expliquei a ideia de ofício oficial. Qual é essencialmente então a função do diácono? Qual é a raiz da ideia de diácono, de servo como diácono? É o serviço da mesa. É comunhão, é serviço e é cuidado. Basicamente, a função primordial do diácono é comunhão, serviço e cuidado. Comunhão no sentido de que ele serve a mesa. E a mesa na Bíblia é espaço de comunhão. Os diáconos são quem possibilita, são aqueles que possibilitam que na mesa do Senhor nós possamos participar da mesa do Senhor tendo comunhão, porque nós já fomos servidos. A gente não costuma lembrar disso. Mas toda vez que a gente chega domingo na ceia, que o pastor vai lá, celebra, ali os diáconos já trabalharam antes, possibilitando aquela comunhão. Então eles são fundamentais para a comunhão da igreja, como aqueles que servem à mesa. Não só na ceia, mas eles são aqueles que fazem com que eu que tenho recurso financeiro e não tenho como saber das dores de todo mundo, eu tenho alguém da comunidade que sabe e leva esses meus recursos, ou da igreja, ou da comunidade, para aquele que está precisando. Esse é um conceito de koinonia, né? Eles tinham tudo em comum, o texto que foi lido. Então quem é que faz esse link para que haja comunhão real? Aquele que tem e pode ajudar, chegue naquele que precisa. O diácono. É a diaconia. Então, eles são importantes para a comunhão, eles são importantes para o serviço, porque são eles que cuidam de logística de muita coisa da igreja. Eles são responsáveis, por exemplo, na nossa igreja, de tocar o sino. Quando a gente vai ter um café, aí está todo mundo, aquele negócio, eles vão atrás de bolo, levam mesa, eles são os primeiros a chegar, eles são os últimos a sair. É uma postura de serviço. Se tem alguém, por isso que Jesus usa, inclusive, essa palavra para dizer, o maior é aquele que serve à mesa. Na nossa cultura, e naquela época já era assim, por isso que Jesus precisou dizer isso, nós já temos a ideia de que ser servido é melhor. Mas o diácono é maior, porque ele serve à mesa. Ele serve e organiza muita coisa na igreja. E também o cuidado. Eles são o abraço da igreja nas pessoas que estão sofrendo. Eles são o abraço da igreja naqueles que estão sofrendo. Eles são, eu quase que falo o lema agora do exército, mão amiga, não sei o quê, mas eles são a mão amiga, assim, eles são a mão amiga. Eles são aqueles que mais choram com os que choram.
Então, eles são importantes nisso. Tanto no culto público, o culto solene, Santa Convocação, quanto no culto privado. Na vida privada, eles são fundamentais para que as orações dos que estão passando necessidade e Deus quer ajudá-los, muitas vezes Deus usa os diáconos para levar essa ajuda de gente que está orando. Quantas histórias não existem assim na igreja brasileira, usando só a igreja brasileira, de gente que estava com a mesa vazia em casa, orando a Deus por ajuda, de repente chega lá a junta diaconal, ou os diáconos da igreja com ajuda, e Deus respondeu a oração pelas mãos daquelas pessoas. Então, essa é a principal tarefa deles. Então, quando eles foram instituídos como oficiais, então, isso acontece em Atos 7, 1:7, que foi o texto que já foi lido. Lá não são os presbíteros, mas como substitutos, digamos assim, no governo da igreja hoje, não temos mais apóstolos, são os presbíteros. Lá os apóstolos deixam claro, nós não temos como cuidar das mesas. Nós não temos como cuidar da mesa, digamos, do culto público e cuidar das mesas, nas mesas, digamos, dos lares que estão sem comida. Então, nós precisamos nos dedicar à palavra e à oração. Precisamos de pessoas para ajudar nisso. Então, são escolhidos os 7. E são ditas algumas características deles. Devem ser pessoas cheias do Espírito Santo. Por que eu estou reforçando isso? É porque a gente às vezes acha que para ser diácono basta estar afim, assim. Não é para ser assim. O presbítero precisa ser cheio do Espírito Santo, o pastor precisa ser cheio do Espírito Santo, tanto quanto o diácono. Precisam ser pessoas cheias do Espírito Santo. Ah, pastor, mas é muito difícil. A gente vai conversar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas a característica de pessoas cheias do Espírito Santo. São pessoas perfeitas? Não. São pessoas que estão querendo e estão caminhando com Deus. Outra coisa que eu coloquei ali, não sei se vocês conhecem a expressão, são pessoas desenroladas. São pessoas que vão ter que saber, aqui pelo menos na nossa cultura, vão ter que saber comprar uma cesta básica, ver onde é que está mais barato, usar a melhor forma possível os recursos. Devem ser bons administradores. Não basta ser só forte para carregar a caixa. Não, tem que saber onde vai colocar a caixa. Tem que ser alguém que saiba desenrolar, fazer da melhor forma possível com os recursos que tem. Então o diácono deve ser uma pessoa proativa, que não fica enrolado assim. Enrolado, vocês entendem a expressão, né? Tem que ser uma pessoa desenvolta. Obrigado, doutora, por a palavra mais formal. Então tem que ser uma pessoa desenvolta, tem que ser uma pessoa que saiba como fazer, quando fazer e de que forma fazer. Naquele contexto eram as viúvas, não tinha INSS, não tinha uma série de coisas, as viúvas eram desamparadas. Quem são as viúvas hoje? O princípio é o mesmo. No Antigo Testamento se falava muito das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Viúvas, órfãos e estrangeiros. Bom, como a gente pode pensar essas categorias na sociedade contemporânea? Que tipo de pessoas estão desamparadas ao nosso redor, na igreja e fora dela? Então, essas são perguntas que os diáconos têm que estar atentos. Quem são as viúvas? Quem são os necessitados? Necessitado só físico, às vezes não, às vezes precisa de material, assim, de comida, dinheiro. Não, às vezes outros tipos de necessidades. Então os diáconos são essas pessoas que estão atentos às viúvas da igreja. Viúvas aqui no sentido de todos aqueles que têm necessidades. Um ponto importante da passagem é que eles foram eleitos. A ideia, os 12 apóstolos, gente, são os 12 apóstolos, enviados por Jesus Cristo. Eles podem dizer assim, os diáconos vão ser fulano, fulano, fulano. Eles escolham entre vocês. Quando Paulo fala sobre os presbíteros, acho que a Timóteo, ele diz, não, a Tito, eu deixei você em Creta para que você organizasse a ideia lá, uma das ideias para que você organizasse a eleição dos presbíteros. Então
Então esse é um princípio muito reformado. Nós somos governados por pessoas que nós elegemos. Não é uma democracia. Por quê? Porque o objetivo da eleição não é declarar a vontade da maioria. Mas a eleição, o objetivo da eleição é a forma que Deus usou para demonstrar quem Ele escolheu. Deu para entender a... Por exemplo, quando foram escolher o 12º apóstolo no lugar de Judas, que havia se matado, aí se lançou sorte. Mas Deus, ainda em Atos, decidiu que agora com os diáconos eles seriam escolhidos. Quando Paulo escreve sobre os presbíteros, eles também deveriam ser escolhidos. Então a igreja reformada entendeu que nós, igreja local, sempre é governada por gente eleita. Eleita não para fazer a vontade da maioria, mas eleita como forma que Deus usou para revelar a sua vontade. Então a pergunta que a gente deve fazer é: fulano, a função, para que Deus chamou essa pessoa? Entenderam? Muda muito a forma como a gente lida com a nossa liderança, se a gente entende que eles estão lá para representar nossos interesses. E não é esse o objetivo. A teologia reformada nunca foi assim. Nós não somos episcopais no sistema de governo, no sentido que aqueles que nos governam vêm de fora, mandados de fora, mas nós também não somos congregacionais em governo, no sentido de tudo a Assembleia o tempo todo está decidindo, e a Assembleia é soberana. Não. Nós temos oficiais que são eleitos pela igreja, segundo aquilo que a igreja entende que é a vontade de Deus. Então eles são eleitos. Eleitos para representar certo partido de viúvas, que lá era o problema das viúvas. Viúvas de fala grega, viúvas de Jerusalém ou da Judéia. Não. Para que houvesse justiça. Certo? Em 1 Timóteo 3 ele vai falar um pouco das qualificações. Por favor. Por favor. Então vamos lá. Paulo vinha falando sobre os presbíteros e começa com os diáconos igualmente. É muito importante essa expressão no texto bíblico. Os diáconos igualmente. Não há gradação entre presbítero e diácono. Não é patente igual força armada. Tipo, primeiro vem tenente, depois vem capitão, não sei se é assim, mas tem sargento, tenente, capitão. Não é patente. Oficial da igreja, nós não trabalhamos com patentes. Nós trabalhamos, a ideia bíblica é que tem tarefas diferentes, tem chamados diferentes. Alguém pode em um momento da vida ser diácono e depois presbítero? Pode. Alguém na vida pode ter sido inicialmente presbítero e depois diácono? Pode também. Mas geralmente as igrejas fazem de uma sequência de um para outro. Como se o diaconato fosse uma espécie de estágio para presbiterato. E Paulo deixa claro que, igualmente, venho falando dos presbíteros, quanto aos diáconos, da mesma forma, e se você, depois eu vou mostrar, as características são as mesmas. Não é grau de maturidade, não é idade, por mais que um signifique ancião, mas não é a ideia de idade. É a ideia de que você tem dons que servem para essa tarefa, essa pessoa tem dons que servem para essa tarefa. Você pode ter dons para duas tarefas? Pode, Deus pode chamar ao longo da vida. Mas infelizmente a gente acaba tratando como uma espécie de estágio. Não há diferença de hierarquia. Inclusive é muito interessante que no modelo reformado, como a gente vai ver depois, diferentemente do que acontece no modelo presbiteriano, por exemplo, é que o conselho é formado por presbíteros e diáconos e o voto é igual. Porque na igreja presbiteriana a gente defende, a teologia presbiteriana diz, não, eles são iguais, mas na prática quem governa a igreja são os presbíteros. E na tradição reformada holandesa, que adota a confissão belga, que trata do assunto, Heidelberg não trata desse assunto, mas a confissão belga trata. Na confissão belga está claro, os dois fazem parte do conselho, os dois governam a igreja. Então não há motivo para a gente tratar como se fosse um grau maior do que o outro, porque não são. Pastor não é maior
Aí há uma discussão se pastor e presbítero são dois ofícios, ou um ofício só com tarefas diferentes. Na tradição reformada isso é um bom debate. Eles dois são presbíteros, só que com tarefas diferentes, ou é um ofício presbiterado e é um ofício pastorado. É um bom debate, mas não é nosso assunto. Mas não há hierarquia. Isso é muito importante. Não há hierarquia. Devem ser pessoas dignas. A gente poderia dizer por digno, pessoas respeitadas. O que é uma pessoa digna na Bíblia? Jesus era digno? Era. Mas tinha gente na cidade que dizia que ele estava possesso. Ele era respeitado? Ele era respeitável, mas nem sempre ele era respeitado. Mas a igreja, ao olhar para Jesus Cristo, diz: as pessoas estão erradas nesse julgamento em relação a ele, é o Filho de Deus e tal, e tal. Então, o presbítero e igualmente o diácono devem ser pessoas que nós, como igreja, olhamos para a vida dele dizendo assim: é uma pessoa reprovável na sua vida? Não, não é. Eu ouvi uma pessoa no interior que estudou com ele quando ele era doido. Não é isso que o texto está. De novo, não é respeito, não é perfeição, mas é alguém que a comunidade olha para ela com respeito. Olha. Então, precisa de sabedoria, gente. Nem tudo na igreja é uma checklist que a gente vai fazendo. Precisa ponderar, precisa conversar. Eu conheço uma pessoa. Por que essa pessoa não gosta dela? Por isso, por isso. Então, como conselho, como igreja, é uma pessoa respeitada? É. Publicamente, ela leva uma vida organizada. É perfeição? Não. É não ter ninguém que desabone? Também não, porque Jesus era perfeito e tinha. Mas é uma pessoa que tem respeito. A gente sabe que existem pessoas que são assim, não sabe? É confiável, ou seja, devem ser homens ou pessoas de palavra. É a pessoa que fala um negócio agora e depois muda. É importante que ela seja confiável, ela vai lidar com dinheiro, né? Vai lidar com as dores das pessoas. As pessoas vão dizer as suas maiores fraquezas. O pai de família vai dizer a ela que não está conseguindo sustentar a sua casa. Uma mãe vai dizer que semana passada teve fome. Precisa ser uma pessoa de confiança, né? Precisa ser uma pessoa confiável. Pode ser uma pessoa leviana, assim, que tem que ser uma pessoa respeitável, confiável. A gente confia que ela não está desviando o dinheiro que o conselho está colocando em suas mãos. Então, são características que são importantes. Ele fala de autocontrole, ligado ao vinho e ao dinheiro. Ele está falando de abstêmio? Não. Ele diz, não é dado ao muito vinho, ou não é muito amigo do vinho. Bom, ele está falando que é uma pessoa que tem domínio próprio. Bom, a gente sabe que a pessoa está passando um momento na sua... outra coisa. Domínio próprio aqui, aí com dinheiro. A pessoa que sabe cuidar das suas finanças, ele vai cuidar das finanças e vai ajudar famílias a lidarem com suas finanças. Ele sabe lidar com suas próprias finanças. Ele sabe gerir seus negócios e tal. Aqui. Toda vez que as igrejas ouvem essas listas, elas ficam em pânico, né? Assim, porque ninguém consegue, assim, tipo, é verdade, ninguém é perfeito nisso aqui. Mas não ser perfeito não significa que as pessoas não possam ser avaliadas a partir desses critérios. Você não tem perfeição, mas você tem gente que está 100% não vai ter ninguém, mas você tem gente que está 0% e tem gente que você vê que está avançando. Aí pegamos assim, uma pessoa teve 20 anos atrás problema com algo, mas ela já há muitos anos dá sinal que superou isso. Infelizmente, nós somos a igreja que todo culto fala de perdão, mas a gente tem dificuldade de perdoar às vezes as pessoas, ou nos perdoarmos até, né? E aí você fica às vezes com etiqueta num ser humano e não sai mais nunca aquela etiqueta. 10, 15 anos atrás, mas você... Não, gente, se a pessoa tem organizado sua vida, suas finanças, seu comportamento,
ela se enquadra aqui. Isso não quer dizer que ela não tenha lutas, não quer dizer que ela não tenha defeitos, mas ela está caminhando nesse sentido. É uma pessoa piedosa. Eu estou usando piedosa aqui no sentido comum, que Calvino usa, e o Novo Testamento, ele explica que, e eu concordo com ele, que o Novo Testamento chama de piedoso, que no Antigo Testamento é chamado temor do Senhor. O princípio da sabedoria no Antigo Testamento é chamado temor do Senhor, no Novo Testamento é a piedade. O que é piedade aqui? A expressão no texto é: apega-se ao mistério da fé com a consciência limpa. É alguém que está ciente da sua fé e vive essa fé. Isso é algo para a gente pensar. Ele é um oficial da igreja. Ele é alguém que está querendo andar com Deus. Vamos pensar assim, que quanto mais a gente conhecer uma pessoa, mais a gente vai ver os pecados dela, certo? Quanto mais você conhece uma pessoa, mais você conhece as fraquezas, as limitações, os pecados. Contudo, quanto mais você conhece uma pessoa e você saiu do superficial, tem algum nível de convivência, já vê os pecados. Mas quanto mais você se aprofundar no relacionamento com essa pessoa, mais você vai ver se ela luta ou não contra esses pecados. Um primeiro nível seria o superficial, você não conhece os defeitos. O segundo nível seria você conhecer os defeitos. Mas se você se aprofunda e conhece realmente a pessoa, em algum momento mostrou o coração a você, você vê que essa pessoa realmente luta contra esses pecados. Isso é uma pessoa que está com a consciência limpa diante da sua fé. Ele sabe que é salvo pela graça e está tentando deixar que essa graça transforme a vida dele. Às vezes cai, às vezes levanta, mas está tentando. Por exemplo, minha esposa. Hoje eu conheço ela mais do que eu conheci ela quando eu comecei a namorar. A gente está casado agora em dezembro, fez 10 anos. Quanto mais eu convivo com ela, mais limitações eu vou conhecendo. Ao mesmo tempo, mais eu vou vendo o que Deus vai fazer na vida dela. É isso que eu estou dizendo, que é esse nível de profundidade que é verdade, conhece os defeitos, mas conhece as lutas. Conhece as vitórias de Cristo na vida dela, naquilo que foi transformado, está sendo transformado. Então, o que se pede da igreja é que olhe para essas pessoas. Claro que a gente não consegue conhecer todo mundo no nível que eu conheço minha esposa, mas a gente vê que há um progresso na fé, há o desejo de caminhar com Cristo. É diferente de alguém, digamos, chutou o pau da barraca, assim, meio que desiste. Entende? Diz também que ele deve ser testado, primeiramente experimentado. Primeiramente deve ser experimentado, depois devem ser leitiados. Aqui é da mesma forma da igreja presbiteriana. A gente volta para experimentar. Às vezes se coloca para dar uma forma de dizer assim: fulano está meio distante, vamos colocar ele no conselho. É o oposto do que Paulo está dizendo. Uma pessoa que quer servir a Deus não precisa ser oficial. Um bom caminho para você escolher oficial é ver quem já está ajudando a igreja mesmo sem ser oficial. Esse é um bom indicativo de alguém que ama a comunidade. Está servindo sem nem as pessoas saberem que está servindo. Esse é provavelmente o conceito de experimentar daqui. É alguém que a igreja já confia, porque já viu fazendo as coisas na igreja. Já viu trabalhando, já viu atuando, às vezes de forma muito discreta, como o Vivian está fazendo aqui. Vocês não estão vendo, mas está aqui com Ezequiel. Ezequiel já é evangelista, já é experimentado, já foi ordenado evangelista, não sei o quê. Mas está aqui a moça fazendo, correndo atrás, fazendo, podia estar em casa. É isso que se chama experimentado às vezes. A ideia de que alguém que já está servindo
No primeiro é oficial para começar a servir. E geralmente quando as igrejas fazem isso, terminou o mandato, a pessoa faz a mesma coisa que vinha fazendo antes. Nada. Então, o diácono não é um estágio para iniciantes. É um lugar que pessoas experimentadas, eles vão lidar com muitas dores e sofrimentos. Ah, pastor, eu conheço um diácono que era assim, e Deus, meus irmãos, Deus, a gente é pecador, Ele vai ajudar a gente sempre. Mas isso não é motivo para a gente não fazer de forma acertada. Depois ele passa a falar, quando trata um pouco das mulheres, fala do 9º mandamento, não caluniadoras. Por quê? Vai entrar na casa das pessoas. Você pode destruir nomes. Você pode destruir a imagem das pessoas, o nome das pessoas. Eu acho muito bonito o 9º mandamento, porque o primeiro mandamento, na verdade o 3º mandamento é: não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O 9º mandamento é tipo: não usarás o nome santo do teu irmão em vão. O diácono é a pessoa que vai conhecer muitas dores, muitos sofrimentos, muitas carências, muitos medos. Uma pessoa que está com necessidade, ela vai expor seus medos. Uma pessoa que está doente, vai expor seus medos. É muito fácil sair falando esses medos por aí. Então precisa ser uma pessoa muito discreta. Aí eu fiquei procurando uma palavra para não ficar na forma negativa, não faz isso, mas coloquei 9º mandamento. É o 9º mandamento, a pessoa que se preocupa em cumprir o 9º mandamento. Tem um livro, 74 ou 70 resoluções do Jonathan Edwards, que foi um pastor congregacional norte-americano, que ele escreveu, a partir de hoje, aí ele faz 74 a 70 resoluções. É impressionante, isso século XVIII. É impressionante como tem: eu não vou falar das pessoas se isso não redundar para a glória de Deus. Eu não vou conversar sobre terceiros se isso não for por bem dela, da igreja do Senhor Jesus Cristo. O que me dá a entender, ou ele tinha dificuldade com isso, ou ele vivia numa comunidade que tinha dificuldade com isso. Mas isso aparece várias vezes no... Então, o diácono precisa ser alguém atento ao 9º mandamento, porque ele conhece a intimidade. Precisa ser fiel. O diácono deve ser marido, assim como o presbítero, de uma só mulher. O que é que significa isso? Essa é uma das expressões mais difíceis desses versículos de presbítero e diácono, porque existem 2 ou 3 interpretações que estão em debate. Vou dar a minha opinião. Na minha opinião, ele não está falando de poligamia, como alguns pensam, porque isso não era comum no mundo greco-romano. Alguns pensam, eu vou dar as 2 mais possíveis, não vou nem dizer exatamente a minha opinião, vou dizer as 2 mais que eu acho mais possíveis. Uma, é alguém que você olha e dá para ver que ele é fiel à esposa. Você não tem informação de nada, mas você sabe que ele é fiel à esposa, ele parece ter um bom relacionamento com a sua esposa. Essa é uma interpretação. A outra interpretação é alguém assim. Como é que eu explico isso? É alguém que, assim, tipo eu tive uma professora que estava no 5º casamento. Tipo, é alguém assim que já foi pulando de casamento em casamento. Ou é alguém que, assim, é estável na família e tal. Então, a ideia é uma pessoa fiel. A gente precisa lembrar que o sacramento, existem possibilidades de divórcio na Bíblia? Existem. Não é, nunca se divorciou, não é isso. Mas a pergunta é alguém que trata a aliança do casamento de forma leviana? Então, é esse o ponto. De novo, lembre que a gente conversou que não é uma checklist. Precisa de um pouco de reflexão. Digamos que o cara, 30 anos atrás, estava
vivendo uma vida louca e foi desfazendo o casamento. Mas realmente teve um encontro com Jesus Cristo e hoje está vivendo há um bom tempo de forma organizada. Ah não, mas 20 anos atrás, não acho que é disso que o texto está tratando. Deu para entender o que eu estou colocando? Não é um critério assim, ele não cometeu um pecado imperdoável lá atrás. Ele cometeu erros, mas é diferente de o cara hoje abandonou a esposa, amanhã a gente elege ele diácono. Não faz sentido, né? É sobre esse tipo de cuidado que a igreja está sendo protegida aqui. Agora, a gente olha para a história. A pessoa Jesus não transformou a vida dela. Aí a gente olha para como é que está a vida dela com Jesus hoje. Tem gente que é mais radical, mas eu não acho que é essa a orientação bíblica. Acho que a orientação bíblica é como é que está hoje. Certo? Mas eu não acho que é poligamia, pessoa casada com 3 pessoas. Não acho que é isso, porque no texto bíblico, na época, não existia isso na cultura greco-romana, que é para onde Paulo escreve. Então é uma pessoa fiel, é uma pessoa que está estável no seu casamento, está funcionando. Pastor, mas eu conheço ele está em crise no casamento. Aí é uma coisa para pensar, não é uma checklist. É algo para a gente refletir. Será que é o momento de entrar no conselho? Isso significa que ela nunca vai poder entrar, não. Então, estou dizendo agora. Entendem o ponto? É algo para refletir. E é um líder. Governa bem seus filhos e sua própria casa. Aqui também é um ponto muito interessante. Eu tenho uma menina, chama Sarinha. Daqui a... Sara está com 5 anos. Daqui a 13 anos, ela torna-se maior de idade. Eu e Jéssica tentamos já esses 5 anos ensinar ela na fé e pretendemos continuar ensinando na fé. Mas quando ela completou os 18 anos dela, ela decidiu ir morar fora de casa e se tornou ateia. Não creio em Deus. Eu tenho que sair do ministério pastoral por causa disso? Não. Paulo não está falando sobre os filhos dele são salvos. Não é isso que o texto está falando. Agora, vocês como membros da igreja, os que são membros aqui de Castorando, vocês devem estar atentos como eu crio minha filha. Eu vou usar para mim como pastor, mas vocês transfiram o exemplo para o... o pastor não liga para a educação cristã da filha dele. Não leva ela para a igreja. Quando tem as programações de escola dominical, ela não participa. Quando ela ficou maiorzinha, que tiver jogo, não sei o que, ele está nem aí. Está lá o pessoal do jogo se esfolando para organizar as coisas, ele não está nem aí. Isso deve ser levado em conta na escolha de um pastor. Você não faz isso nem com os filhos dele, que estão debaixo da responsabilidade dele. Quando minha filha crescer, que ela for senhora da vida dela, e Jesus não for, queira Deus que seja, mas não for senhor da vida dela, aí é uma questão dela com Deus. Mas eu batizo minha filha prometendo que eu vou educá-la nos caminhos de Deus. O diácono é a mesma coisa. O cara é diácono, mas nunca traz os filhos para a igreja, mal vem na igreja, é para ser diácono? Tá. Paulo está dizendo que não. Tá bom? Qual é a diferença então? Porque quando você olha a lista, é praticamente igual a dos presbíteros. E Paulo fala dos presbíteros também. É praticamente a mesma coisa. Qual é a diferença? O ensino. Os presbíteros são responsáveis pelo ensino. Paulo fala de 2 características dos presbíteros. Eles conhecem essa doutrina e eles são capazes de ensinar essa doutrina. Significa que eles são pregadores de ir lá no púlpito? Não necessariamente. Mas eles conhecem essa doutrina e sabem defender e ensinar essa doutrina numa visita pastoral. Não precisam ser palestrantes, mas precisam conhecer e saber explicar qual é a doutrina. Se você pegar a relação entre presbítero e diácono, a única diferença que aparece nas relações é a capacidade de ensinar. Quer dizer que o diácono não pode ensinar? Pode. Um dos 7 foi Filipe, que evangelizou o eunuco.
Mas isso não quer dizer que essa é a principal função dele. Podemos eleger um diácono que não sabe ensinar? Podemos. Devemos ordenar, ou votar, ou indicar um presbítero que não está nem aí com o ensino da igreja? Não é aconselhável, né? Os diáconos são a mão do serviço e da misericórdia da igreja. Eles são, essa a principal função deles. E aí eu quis colocar Gálatas 6,10. Enquanto temos oportunidades, ele está falando da igreja toda, mas isso é um princípio que as igrejas reformadas usam. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Diácono pode ajudar uma comunidade, uma pessoa que não é da igreja? Pode, mas a prioridade sempre é a igreja. Essa é a sequência. Primeiro a igreja, depois fora. O diácono tem que estar atento às necessidades essencialmente da nossa igreja. E depois pode ajudar fora. Isso é um princípio muito, muito importante. Então vamos só passar rapidinho nas bases confessionais. Eu já estou caminhando para o final. Pode passar os artigos 30 e 31 da Confissão Belga. Cremos que a verdadeira igreja deve ser governada conforme a ordem espiritual que o nosso Senhor nos ensinou em sua palavra. Quem é que governa a igreja? Jesus. Ele desce lá do céu para falar com a gente? Não, ele já desceu e vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Mas como é que ele fala com a gente? Pelo Espírito e pela palavra. Deve haver ministros ou pastores para pregarem a palavra de Deus e para administrar os sacramentos. Devem haver também presbíteros e diáconos, dois tipos de oficiais, para formarem com os pastores o conselho da igreja. Está aqui a nossa doutrina reformada, que os diáconos fazem parte do conselho. Na Igreja Presbiteriana do Brasil e nas outras presbiterianas não fazem. Mas aqui está o nosso... Não foi uma invenção da IR, já é da tradição, porque eles fazem parte do conselho da igreja. Assim preservam eles, os diáconos também, a verdadeira religião, e zelam para que a sã doutrina siga o seu curso, para que os maus sejam disciplinados de forma espiritual e sejam contidos, e também para que, ali a disciplina um pouco mais ligada aos presbíteros, e também para que os pobres e todos os aflitos sejam socorridos e consolados segundo as suas necessidades. Assim, tudo será, aqui é um outro princípio muito reformado, bem feito e com boa ordem. Porque nosso culto é todo organizadinho, bonitinho, não sei o quê. Porque é um princípio nosso que a igreja deve, nosso Deus é um Deus de ordem, a igreja deve ser ordenada. Tudo bem feito e com boa ordem, quando tais homens fiéis, pastores, presbíteros e diáconos, tais pessoas, são escolhidos segundo a regra que o apóstolo Paulo deu a Timóteo, artigo que a gente acabou de ler. Artigo 31. Cremos que os ministros da palavra de Deus, os presbíteros e os diáconos, devem ser escolhidos. Devem ser escolhidos. Vem de cima, a comunidade escolhe. Para os seus ofícios mediante eleição legítima pela igreja, com oração e em boa ordem, como estipula a palavra de Deus. Por isso cada um deve cuidar para não se intrometer no ofício de modo próprio, pois deve esperar pelo momento quando ele seja chamado por Deus, para obter o testemunho de sua vocação, por ser certo e seguro que este é do Senhor. Cabe na igreja politicagem? Não. Quem chama é o Senhor. Para encerrar então, vida prática. Ser diácono não é cargo. Ser diácono não é cargo. Não, ninguém é chamado para isso. É para servir. Ser diácono não é campanha evangelística. O cara está fora da igreja, você põe para ser diácono para evangelizar ele. Não é para isso. Ser diácono não é ser menor do que o pastor ou o presbítero. Ser diácono não é coisa de jovem. Eu acho muito bonito quando eu vejo um diácono idoso. Eu acho isso tão lindo. Porque ele diz assim, não é porque eu sou idoso que eu subi de nível, porque nem é nível.
É porque eu fui chamado para ser diácono e vou ser até o fim. É bonito, né? Então, não é coisa de jovem, é coisa de quem Deus chamou para ser. Pode ser jovem, pode ser mais. Por favor. Ser diácono é, o diaconismo aqui na nossa denominação, trabalhar no grande conselho. Trabalhar no pequeno conselho diaconal. Ele trabalha em 2 conselhos. E tem assuntos que são para um, tem assuntos que são para outro. Ser a mão da igreja e de Cristo, para enxugar lágrimas e sanar necessidades. Deus usa o diácono para enxugar as lágrimas daqueles que choram. E para dar comida àqueles que têm fome. Segundo Lucas 22, que eu já citei, é ser o maior. Se é para ser verdadeiro, o maior entre os oficiais da igreja é o diácono, né? Porque é ele quem serve as mesas. E Jesus diz, entre vocês sou como aquele diácono que serve. Ele diz, eu sou como um diácono. 1 Timóteo, então, 3,13. Os que servirem bem como diáconos alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo. Paulo não explica por quê, mas eu desconfio que é porque ele vai ver o Evangelho e a misericórdia de Deus na mesa e nos sorrisos e no enxugar de lágrimas das pessoas. E vai ver Deus transformando a história de famílias e isso vai fortalecer a fé dele. É muito bonito ser da diaconia. Acabou.